Vamos continuar falando. Tony. Salmo 6. Vamos continuar falando um pouquinho do Seminite. Salmo capítulo 6. Vamos ler o versículo 1 ao 5. Porque o salmo inteiro tem 10 versículos. Vamos ler do 1 ao 5 e ver se a gente consegue abordar essa parte hoje. Do versículo 1 ao 5. Como eu falei para os irmãos, algumas bíblias mais antigas, como a Bíblia de Jerusalém, ela começa o versículo 1 no próprio título hebraico do Salmo, que está escrito aí: ao mestre de canto com instrumento de cordas, com instrumento de 8 cordas, está na minha versão, mas no correto seria para ser cantado em oitava, ou um seminite, né? Salmo de Davi. Então, o versículo 1 em algumas bíblias começa nesse título, porque esse título é inspirado pelo Espírito Santo. Mas vamos começar do versículo 1 da nossa Bíblia mesmo, né? Até o 5. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Nós já falamos sobre o significado do seminite, que é onde aparece a palavra instrumento de 8 cordas, que não está bem correta, porque no hebraico é em oitava. A palavra hebraica é seminite, que significa uma oitava. Então, por que é importante a gente entender esse título? Porque foi o Espírito Santo que deu esse título. Se a gente não entender o título, nós não vamos entender o salmo. Por que esse salmo, especificamente esse, deve ser cantado em oitava? Nós falamos na sexta passada, né? Que o 8 representa um novo começo. Representa que um ciclo, representado pelo 7, que é o ciclo comum, terminou, e agora em um nível mais alto de ascensão, algo novo vai se iniciar. Sim. Então nós falamos também das 7 notas musicais. Deus usa muito o 7. Por exemplo, Deus usa os 7 cores da luz, um arco-íris, e quando você mistura as 7 cores, a oitava é o branco. O branco é o resultado, a oitava cor, que é o branco, é o resultado da fusão das 7 cores. Sim. Então isso indica que um processo foi completo e iniciou-se algo novo, algo que não havia. Por isso que o 8 também fala da ressurreição na Bíblia. Amém. Nós vimos também, só estou retomando, irmãos, nós não temos como ler todos os versículos, mas a gente leu em Lucas que o Senhor Jesus, em uma semana, né, no 7º dia, ele descansou no sepulcro. Mas no 8º dia, que era o primeiro dia da semana, ele ressuscitou e inaugurou uma nova criação. Sempre o 8 na Bíblia vai falar de um novo início. Mas é um novo início depois de um período completo representado pelo 7. Tem uma nota desse salmo no comentário de Agostinho, que eu não falei na semana passada. Agostinho, ele também foca essa palavra oitavo. Antes de estudar o próprio salmo, ele foca no título também. E aí ele fala que desde a época dele, dos pais da igreja, os irmãos já estudavam esse oitavo como um número da eternidade futura, como número daquilo que vai ser eterno. Porque eles dividiam em 7 milênios a história da humanidade. Sim. E depois dos 7 milênios, que são 6.000 da queda do homem e o milênio da vinda de Cristo, iniciaria o 8º, que é a eternidade. Sim. Que é o novo início sem fim, que é o novo início na vida eterna. Então o 8, irmãos, sempre na Bíblia o 8 vai falar de um novo início, restauração, ressurreição, novo começo, um nível mais profundo. Então nós falamos que até no som, Deus deixou 7 notas. Mas você pode colocar uma oitava para aprofundar o tom
do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E o próximo dó sai em uma escala mais profunda. É um novo início, nas mesmas notas, só que num novo início. É a mesma coisa que acontece na ressurreição. Na ressurreição, a criatura velha passa pela morte e a mesma criatura é trazida de volta, mas agora em um novo início. Assim também as notas. Você repete o mesmo dó, é o mesmo dó, só que agora em um novo começo, em um grau mais profundo, em um grau que ele ainda não possuía. Então o que fala seminite? Significa que Deus completou o ciclo do trabalhar dele na nossa vida e nos introduziu em um nível de experiência mais profundo. E por que é interessante que esse salmo é cantado nesse significado? Porque, como a gente falou também a semana passada, esse salmo é o primeiro dos 7 salmos penitenciais. Lembra que a gente falou que os salmos penitenciais é o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130 e o Salmo 143. Desde os pais da igreja primitiva, esses são chamados salmos penitenciais. O que é um salmo penitencial? É um salmo escrito por alguém que está passando um profundo estágio de tribulação ou provação severa. E ele usa esse tempo para refletir e para arrepender-se diante de Deus. Sim. Então, ele é um salmo de reflexão, de penitência. A penitenciária, onde coloca os bandidos, ele seria penitenciário de verdade se eles se arrependessem dos crimes lá dentro. É por isso que chama penitenciária, que é para eles fazerem penitência. Mas os bandidos não fazem penitência, eles ficam mandando mensagem em celular e armando como é que eles vão fazer a hora que sair dali para continuar o tráfico. Mas a intenção é boa. Todo governo deveria ter isso mesmo. Era prender para que ele fosse reeducado, para que ele tivesse um novo início. Mas não é isso que acontece aí fora. Mas em Deus, irmão, da penitenciária de Deus, ninguém escapa sem um novo começo. Quando Deus nos põe em uma situação penitenciária, sempre Ele vai nos levar ao fim de nós mesmos. 7. Vai nos fazer ter um ciclo completo e vai nos introduzir em um nível que nós ainda não tínhamos, uma 8ª. Por isso que o irmão Austin Sparks escreveu aquele livro chamado A 8ª da Redenção. E ele mostra a carta da manga de Deus na redenção. Satanás sabia até o 7, mas ele não sabia que Deus tinha uma 8ª. Por isso que ele ficou tão entusiasmado quando o Senhor Jesus foi crucificado, que ele não sabia da 8ª da ressurreição. A ressurreição é a 8ª de Deus. Então olha só que interessante. Davi, vamos reler o Salmo 12, só para a gente ver, porque só tem mais um salmo na Bíblia, onde aparece esse seminite, que é o Salmo 12. Então esse salmo deve ser cantado assim, porque Deus está tentando levar o seu servo a um nível mais profundo de contemplação, de conhecimento dele, por meio de tribulações, por meio de um ciclo de tribulações. Os irmãos estão entendendo? Então isso aqui, que isso aqui é prático? Na prática para nós, o que isso fala para nós, irmãos? Como deve ser a nossa atitude ao passarmos por tribulações. Porque a vida de piedade, a vida de contemplação, a vida de adoração que nós queremos ter com o Senhor, não vai ser sem provação e sem tribulação. Pelo contrário, a Bíblia fala que através de muitas tribulações nos importa entrar. Só depois de 7 é que veio o 8. Através de muitas tribulações, é o 7, é que nos importa entrar no reino, o 8. O reino de Deus. Mas se Deus não completar, irmãos, os ciclos, está entendendo? A boa obra que Ele já começou, Ele não completar, nós não vamos poder reinar com Ele. E na nossa vida espiritual, se Ele não completa um ciclo perfeito de trabalhar na nossa vida, aquela mesma situação volta de novo. Estamos na penitenciária. Até entrarmos na verdadeira penitência. Salmo 12. Ele vai falar desse ciclo, ele vai falar que o Salmo 12 também no título dele está escrito aí, ó. Ao mestre de canto, para instrumento de 8 cordas, na minha versão. Mas, de novo, ao mestre de canto, salmo em seminite, salmo de Davi. De novo é um salmo em 8ª, porque esse mesmo ciclo vai se repetir aqui.
O salmista entendeu que Deus está tentando tocar as notas na vida dele, para elevar ele a uma oitava, a um grau mais profundo de conhecimento de Deus. Então agora no Salmo 12 ele começa. Lá ele fala, Senhor, não me repreendas na tua ira, né? No Salmo 6. No 12 ele fala, socorro, Senhor. Aqui parece que é mais grave do que lá, porque lá ele não gritou. Lá ele falou, não me repreendas. Ele só sentiu a ira de Deus. Mas aqui ele está falando, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. E sabe que nesse processo, irmãos, Deus vai usar os impiedosos para trabalhar em nós? Aquele patrão mal criado, aquela situação mais cabulosa que você pensar, é Deus que está usando. Ele está usando os não piedosos, porque se fosse todo mundo piedoso, como é que ele ia usar alguma coisa? O piedoso só vai tratar você com amor, e não é que Deus não quer que trate com amor, Ele quer que trate com amor, porque há caminhos de montanha no caminho a Deus, mas há caminho de vale também, que Ele tem que nos disciplinar às vezes, e para nos disciplinar, Ele tem que usar as adversidades. Então Ele vai usar os não piedosos, mas aí quando os não piedosos começam a nos ferir, a nossa atitude é como a de Davi aqui, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Amém. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Provavelmente muita gente estava dando nó em Davi, porque não havia fidelidade de nenhum homem para com ele. Falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Essa é a atitude do soberbo. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, não antes. Agora, Kairos, é o tempo da maturidade, é o tempo quando o ciclo foi completo. Amém. Você está entendendo, irmão? Enquanto a dona de casa não vê que o bolo está assado, ela não desliga o forno. Então Davi estava com homens impiedosos, pessoas que estavam provocando uma profunda angústia na alma dele, assim como nós. Irmão, eu estou falando isso aqui para a gente tomar pela prática para nós. É como diz aquele irmão Jonathan Edwards, lê a Bíblia contra nós mesmos, né? Ou aplicando para nós. A hora que as tribulações vêm, Deus só vai tirar aquele ciclo de tribulação a hora que ele vê que chegou no ponto, porque é o bolo que está no forno. Aí Davi passou tremendas angústias e dores, e ele recorreu a Deus. E quando Deus atingiu aquele grau de intimidade que Deus queria na vida de Davi, o que ele fez? Aí agora sim o Espírito Santo fala, por causa da opressão dos pobres. Mas veja que o pobre deve sofrer um tempo. Até que tempo? Até que o objetivo de Deus seja alcançado. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. No tempo próprio, como Pedro fala na primeira carta dele, em 1 Pedro 5,6, do tempo oportuno, a mão de Deus nos exalta, mas não antes do tempo próprio. Levantei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Você está vendo o que Deus queria, até que ponto Deus levou ele? Até levar ele a suspirar, ou seja, até que ele tivesse um intenso desejo. Irmão, na nossa vida só vai ter melhora, só vai ter realmente transformação quando o Senhor afinar nosso coração. Ele vai afinando as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E tem que afinar em um tom mais fino. Ele tem que afinar até você poder suspirar de verdade por Deus. Até que esse ponto chegue, os ciclos vão se repetir. Está entendendo? Na minha e na sua vida, irmão. Na minha e na sua vida. E se a gente tentar fugir, que nem Jonas fez, o Senhor comanda o tempo, as situações, as pessoas, Ele não deixa a gente escapar da penitenciária. Vocês entendem o sentido de penitenciária que eu estou falando, né? Claro que não é a penitenciária da cadeia, mas é a verdadeira penitenciária para nos levar à reflexão, à reeducação, a um conhecimento mais profundo de Deus e de nós mesmos. Então fala assim, as palavras do Senhor, aí Davi entendeu isso. Quando ele chegou nesse ponto, quando ele chegou
no ponto de suspirar genuinamente por Deus, por causa da opressão que ele estava sofrendo, o ciclo de provação, agora ele entendeu uma coisa, que Deus só vai agir depois que completar o ciclo de purificação. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Por isso 7, um ciclo completo. Geralmente na nossa vida, se as tribulações vêm e vão e elas nunca passam, é porque Deus não completou aquela obra específica que ele queria fazer. E a prata tem que ser purificada no cadinho de barro. Quem é o cadinho de barro? O barro, irmão, somos nós. De Adão, somos nós, o vaso de barro. Só que o Senhor colocou o tesouro no vaso de barro, como diz Paulo. E ele tem que depurar o tesouro no vaso. Com 7 ciclos de purificação. O irmão Delcio escreveu um livretinho chamado Sofrimento, as suas 7 causas. Tem alguns que têm que passar pelas 7 causas do sofrimento, para depois Deus tirar ele. Pedro precisou descer 7 degraus. 7 vezes cai o justo e não fica prostrado, como diz Provérbios. São 7 duplos chamamentos na Bíblia, para ter um 8º coletivo. O 8º só vem depois do 7º. Então esse é o trabalhar que Deus está fazendo na nossa vida. Qual é a marca da piedade que a gente vê no Salmo 6, então? Significa alguém, se eu fosse colocar assim, que provação mais acolhimento ou reverência da nossa parte produz genuína adoração. Provação mais reverência produz adoração. A gente acha que para adorar a gente tem que estar sem tribulação, né? Mas eu queria mostrar para os irmãos um versículo em Hebreus. Vamos lá em Hebreus 13. Versículo, vamos ler aqui. Isso, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Vamos ler? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A expressão sacrifício de louvor não é festa de louvor, sacrifício de louvor. Sacrifício, irmão, só faz quando está morrendo. Sacrifício só vem com o cutelo no pescoço. Sacrifício de louvor, irmão Atmani escrevendo sobre isso aqui, ele fala que quando você passa uma prova severa, que está dividindo a sua alma do seu espírito, se você ainda assim consegue louvar a Deus, isso é um sacrifício de louvor. Você adora a Deus no vale, não só no momento de alegria. Porque louvar na alegria é fácil, qualquer um louva. O cristianismo está cheio de gente louvando a Deus na alegria, não é? Qualquer um louva a Deus na alegria. Oh Senhor, obrigado Senhor, porque o Senhor me fez prosperar esse mês, né? Sobrou, a conta enriqueceu no banco, né? Aumentou lá a poupança, né? Poxa vida, eu estou nadando na alegria. Aí é fácil louvar a Deus, confessar Jesus nessa hora é muito bom. Mas o fruto fala de um trabalho interno de Deus. Algo vivo está sendo produzido em nós, porque a árvore só dá fruto porque está viva. Você não vê um pé de romã suando para produzir romã. Agora tem que produzir, você não vê isso. Ela dá no tempo da vida. Então Deus está fazendo uma obra de vida, uma obra interior em nós. E muitas vezes por isso Ele vai utilizar-se de situações para nos imolar, né? Esfolar, cortar, esquartejar, né? Pôr em ordem, pôr no altar e atear fogo. E se ali nessa situação nós ainda podemos adorar, então fala que isso é um sacrifício de louvor. Eu ouvi um cântico de uma irmã, que eu não lembro agora o nome dela, que falava:
e oferecer sacrifício de louvor. E ela ficava cantando que ia oferecer sacrifício de louvor. Mas hoje o cristianismo canta isso e não sabe o que significa isso. Sacrifício de louvor é como Davi nessa situação aqui. Ele entende que aquilo é a mão de Deus trabalhando nele. E até mesmo, irmão, trabalhando, Deus trabalha por duas vias. Ou para para nos transformar, ou para nos disciplinar. No caso do Salmo 6, se a gente for ler aqui, agora vamos entrar com um pouquinho mais de reflexão dentro do Salmo 6, os irmãos vão perceber que Davi, nesse salmo penitencial, ele está passando uma profunda angústia por causa de algum pecado que ele cometeu. Não se fala qual é o pecado, como no Salmo 51, que no Salmo 51, ali é dito qual foi o pecado que Davi cometeu. Mas aqui não, aqui fala somente que ele está passando uma angústia, por causa que Deus o está disciplinando até que ele fique pronto, e não cometa mais aquela falta com Deus. Você está entendendo? Então, irmão, nós temos que entender Deus dessa forma também. O Deus que vem na nossa vida, sim, e vem com vara para nos corrigir dos nossos erros. A disciplina de Deus na nossa vida para nos fazer, como diz Hebreus 12, participantes da sua santidade. Deus vem. Se nós não somos disciplinados, aí o autor de Hebreus chega a falar que é porque nem filhos somos bastardos. Porque que filho há que o pai não corrija? E aqui, sabe qual é o benefício desse Salmo 6? Vai ensinar para nós qual deve ser a nossa atitude quando a mão de Deus vem nos disciplinar. Aqui é um trabalhar de Deus, por meio de provas e tribulações que Davi está passando, mas por causa de algo que ele foi encontrado em falta. Então Deus, como um pai que vai educar o filho que falhou, vai tratar Davi. E aí nós aprendemos de Davi, porque nós geralmente, para ver como é que a gente é infantil, como é que nós somos carnal, estamos me pondo junto. A hora que a tribulação vem, porque a gente faz as coisas, a gente corre aos pés do Senhor, mas é para ele tirar. Tira, Senhor, tira. Não é? Mas Davi não fez isso. Você não vê Davi falando assim: tira a tribulação de sobre mim, Senhor, eu não aguento mais, ai meu Deus, remove a situação. Não, ele sabe que a situação que ele está passando vem porque Deus o está corrigindo. Então, como um filho que é reverente e que entende o coração paternal do pai, ele vai fazer o quê? Bate, Senhor, bate porque eu mereço. Agora eu queria ler outro versículo com os irmãos. Deixa eu pegar ele onde está aqui, eu anotei ele. É o Salmo 119. Eu acho que o versículo que dá para resumir o Salmo 6 e o Salmo 12 é esse versículo do Salmo 19. 119, aliás. 119. Versículo 67. Vamos ler? 119, versículo 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo tua palavra. Deus quer nos ensinar, como a gente viu no Salmo 38, com seus olhos. Mas quando o filho é muito desobediente, o irmão Gino gosta de usar uma expressão: Deus tem que pôr em quarentena. Às vezes Deus tem que nos pôr em quarentena, até que a nossa alma amoleça, até que o nosso pescoço se dobre, porque nós somos de dura serviço. Ele que amoleceu o nosso pescoço com beijos de amor, como está escrito em Lucas, que ele beijou o pescoço do filho, que voltou arrependido. Mas quando o beijo não dá, então ele tem que usar as tribulações. E o ciclo vai ser um ciclo perfeito, irmão. Ele não vai tirar até que nós possamos falar: Senhor, eu aprendi a lição. Tá bom, Senhor? Eu aprendi. Antes de ser afligido desse jeito, eu não me importava com o teu caminho. Mas agora eu vejo, Senhor, por meio das consequências do que eu fiz, por meio da tua mão pesando sobre mim, que não tem, Senhor, outro caminho melhor que o teu para mim andar. Como diz o irmão Ariovaldo também, se o pai diz não é porque não é funcional.
Se o pai diz não, é porque não vai trazer benefício. Você não vai se realizar. Mas a hora que o pai fala não, mas eu vou fazer. Então tá bom, faz. Aí ele vai nos colocar em quarentena. Nós vamos entrar na experiência penitencial. Esse versículo podia ser traduzido assim: antes da seminite eu andava errado. Antes da seminite eu andava errado, mas agora eu guardo a sua palavra. Antes da sétima, antes das 7 ciclos eu andava errado, mas agora, seminite, eu guardo a tua palavra, né? Tá vendo, irmãos? É verdade, o Senhor tem que nos ensinar. Então, isso aqui, irmão, é uma chave para a gente aprender algumas coisas na nossa vida. E eu que eu diga, tem coisas na minha vida que eu não saí até hoje, eu sei que é porque a mão de Deus me pegou lá atrás. E eu, por não ter, ou não sei se é sabedoria ou teimosia mesmo, não me dobrei. Mas, irmão, agora eu quero aprender a andar no caminho de piedade. A marca do piedoso é que ele não fica querendo que a tribulação passe rápido. O que ele deseja é ser educado nas coisas que vêm. Porque a graça de Deus não vem só nos salvar. Vamos lá em Tito. Tito, vamos ver se é o capítulo 2 ou se é o 3. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos pôr atenção nas expressões que Paulo usa aqui. 11 e 12. E 13 também. Do 11 ao 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou salvadora, mas para quê? Para nos deixar de qualquer jeito, depois de nos salvar? Não. Educando-nos, ó irmãos, a graça de Deus é um pedagogo, sabia? A graça é o melhor pedagogo que existe. Ela vai nos educar, vai nos civilizar, vai nos ensinar a ser filho de verdade, filho que corresponde com a natureza do nosso pai. Porque o filho pode ser filho de um príncipe, mas se ele não receber educação, ele vive igual um bárbaro, apesar de ser filho do príncipe. Então a graça de Deus, Deus que é o melhor pai, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegadas a impiedade. Você está vendo qual é o objetivo da graça ao me educar? Me tornar piedoso. Ela vai me tirar da impiedade e vai me ensinar o que significa ser piedoso. Vai me ensinar a amar as pessoas e amar a Deus. Vai me ensinar o que é de fato amar. Por exemplo, o mundo tem um conceito de amar. Amar para o mundo é ser liberal, fazer tudo o que quer, que vem, que dá na telha. Mas isso não é amor. Nós precisamos conhecer o que é amor. E nós só vamos aprender o que é amor, como o Mateus leu aqui, com Cristo. Com aquele que veio primeiro mostrar o que é amor e nos educar, irmãos. Nos civilizar de verdade. Nos tornar parecido com a Trindade. Só assim que a gente vai ser gente de verdade. A Trindade é gente de verdade. Tudo que é fora da Trindade é monstruosidade. É princípio de Lúcifer. Então fala assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Ela nos educa, não só para aquele dia, mas para aqui já. No presente século vivamos sensato, com sobriedade. Não viver fazendo as loucuras, doideiras que o mundo faz. Sensata, justa e piedosamente. Com que alvo? Com que propósito? Para quê? Para aguardarmos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Amém. Ela nos educa agora para nos introduzir no reino depois. Então ela vai fazendo esse trabalho cíclico. E tem situações específicas na vida de cada um de nós. E é sábio que a gente vá diante de Deus e fale: Senhor, aonde é que a tua mão não
não se ergueu ainda sobre a minha vida. Sim. Porque senão, irmão, nós vamos ficar andando em círculo. Vamos ler de novo o Salmo 38. Aquele versículo que a gente já leu a semana passada, vamos ler de novo ele, no Salmo 38, 38 não, desculpa, é o 32. Olha o que o Espírito Santo fala por meio de Davi aqui agora também. Versículo 8 ao 10. Instruir-te-ei, tá vendo? Educação de novo. E te ensinarei o caminho que deves seguir. Irmão, que gostoso. Você não acha que é bom isso aqui? Vamos parar de um pouquinho aqui. Já pensou cada decisão na sua vida, cada passo que você der, você poder ouvir claro do Senhor qual é a direção que você tem que tomar? É muito bom. Gera segurança. Sim. Você sabe que não vai dar para trás o que você vai fazer. Você sabe que você não está falhando. Mas você sabe que não é ou não é verdade que na nossa vida a gente quase não escuta Deus às vezes. E não é porque Deus não está falando, é porque nosso ouvido está surdo. Deus quer falar. Ele quer nos ensinar em cada decisão nossa. Que gostoso. Assim como uma criancinha, por exemplo, a Aninha. Quando ela está perto do Zé Carlos, ela se sente segura. Por quê? Porque ele é pai. Qualquer decisão que ele fala para ela vai gerar segurança nela, porque ela sabe que ela tem um pai. Quando a Gabi fala alguma coisa para ela, ela sabe que tem segurança, porque ela tem uma mãe. Então que segurança que gera o falar do pai? A nossa vida não tem segurança, é confusa, porque nós não conseguimos ouvir Deus para gerar segurança e para traçar, irmão, um caminho seguro, onde a gente aprende de verdade o que é ser feliz, aprende de verdade o que é ter vida realizada. E aí, porque a gente não ouve, a gente fica em desespero. Igual como se eu não conseguisse escutar nada, de repente eu quero escutar e não escuto, eu tenho que tomar uma decisão, eu fico todo perdido. Essa é a condição de muitos crentes, muitos cristãos, porque eles não ouvem a voz de Deus. Não porque Deus não está falando, mas porque Deus está pondo ele nesse ciclo, esse seminite, para obter um seminite, Deus põe ele nesse ciclo depurador. E ele passa e nunca escuta. É o que está descrevendo aqui embaixo. Ó. Ele fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre a minha vista te darei conselho. No original, isso aqui significa: te guiarei só com o meu olhar. Que coisa linda, né? Você já viu aquelas pessoas que são tão íntimas uma da outra, que só com o olhar que a pessoa faz, o outro já entende tudo? É assim que o Senhor quer ter relação conosco. Um olhar de Jesus já entende tudo. Não precisa nem dele me dar varada, não precisa dele gritar, um olhar só. É assim que Deus quer. Igual ele fez com Pedro. Um olhar já levou Pedro a se derreter. Igual fez com Paulo. Lembra daquela situação em 2 Coríntios? Segura aqui no Salmo e vamos lá em 2 Coríntios 2, que eu queria ler com os irmãos isso. 2 Coríntios 2. Vamos ler a partir do 5. Os irmãos sabem que Paulo escreveu a primeira carta repreendendo um irmão que cometeu incesto com a madrasta. E Paulo até entregou aquele irmão a Satanás, porque o irmão pecava e não se arrependia. Era diferente de alguém que peca e se arrepende. O irmão pecava e não queria se arrepender e estava manchando a igreja. Então Paulo falou: olha, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Mas o que aconteceu? Quando ele acabou de enviar a carta, ele ficou preocupado. Ele sentiu que talvez ele tivesse sido duro demais. E ele não sabia que reação a igreja ia ter quando recebesse aquela carta. Se ia ajudar ou se ia danificar ainda mais. Então ele ficou preocupado. Diz que ele enviou Tito. Aí ele enviou Tito para saber. Tito foi enviado com a carta. E Paulo ficou preocupado porque Tito não voltava logo. Porque naquela época não tinha telefone como hoje, que só numa ligação você resolve. Tito precisava sair lá de Éfeso e ir lá para a Grécia, em Corinto. Era uma viagem de muitos dias e Paulo estava esperando e Tito não voltava. Aí Paulo começou a ficar preocupado. Será, Senhor? Será que eu fiz alguma coisa demais? Será que eu fiz errado isso? Está vendo? Ó, a aprovação que Paulo foi colocado.
Será, Senhor? Naquela dúvida, né? E aí ele começou a considerar por que Tito estava demorando. Na verdade, Tito demorou porque quando ele chegou lá, os irmãos não só acolheram Tito e leram a carta de Paulo, como se arrependeram. E aí Tito ficou tão feliz que ele ficou mais alguns dias na igreja. Então, enquanto os irmãos em Corinto estavam felizes, Paulo estava se descabelando, preocupado com o que teria acontecido. Tito não volta, Paulo não sabe o que aconteceu. E enquanto isso, Tito e os irmãos estão na maior alegria, porque a igreja se arrependeu, o irmão pecador se arrependeu, os presbíteros se arrependeram, e o único derrotado foi Satanás. Mas Paulo não sabe de nada, ele está numa profunda tribulação na alma dele. Aí ele não aguentou esperar Tito voltar, está escrito, ele partiu imediatamente ao encontro de Tito, pelas vias que ele sabia que Tito ia pegar, para encontrar Tito depressa, para saber o que aconteceu. E aí ele encontrou Tito, e Tito falou: olha, Paulo, os irmãos se arrependeram, a igreja se arrependeu, o irmão se arrependeu, e olha, os irmãos sentiram que devia perdoar. E o que você diz? Aí Paulo vai falar como que ele teve a experiência de perdoar aquele irmão que cometeu aquele pecado. Perdoa ou não perdoa? Recebe ou não recebe a igreja de novo? E aí, Senhor, como fazer? Como que ele vai até mesmo ter tranquilidade dentro dele agora nessa situação? Então ele fala no versículo 5. Ora, e o título, é engraçado, né, que o título que a Sociedade Bíblica colocou na minha Bíblia, não sei na sua, é O Penitente. O penitente, né, que passou pela penitência ou que se arrependeu, deve ser readmitido na igreja. Ora, o que foi punido, né, o que passou pela punição, a punição que educou ele, que levou ele ao arrependimento. Ora, se alguém causou tristeza, Paulo está falando, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Então ele está falando que aquele irmão que cometeu aquele pecado não entristeceu só ele, entristeceu a igreja em Corinto também. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, porque ele não se arrependeu. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Aí olha o que ele fala no 10, irmãos. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo. Mas no grego é no índice dos olhos de Cristo. Essa é a tradução grega desse versículo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que quando ele estava querendo em dúvida se era ou não era, ele olhou nos olhos do Senhor Jesus. E ele viu nos olhos do Senhor Jesus, que é chamado index, no latim, índice da face, que é essa face aqui, que quando uma pessoa faz algum sinal com esse tipo de olhar, você já define se ela está de bom humor, se ela está concordando com você ou não pelo olhar dela. Então Paulo estava em dúvida. Sabe o que ele fez? Ele tinha tanta intimidade com o Senhor, que ele olhou nos olhos do Senhor Jesus, ele está falando. E Jesus fez assim com os olhos: perdoa, Paulo. E ele perdoou o irmão no olhar de Cristo. Hoje a Regiane falou isso para mim, hein? Hoje a Regiane falou isso para mim. Você não está concordando comigo só pelos teus olhos. É sinal que a Regiane e o Antônio têm uma boa intimidade, né? Porque a irmã consegue detectar no índice dos olhos do Antônio se o Antônio está concordando ou não. Mas que bom, irmão, que Paulo conseguia ter essa intimidade no olhar de Cristo. Cada um de nós, o Senhor quer ter essa intimidade. Ele não quer demorar num longo ciclo para obter uma oitava na nossa vida. Ele quer que a gente possa se arrepender o mais rápido possível. Então agora vamos voltar no Salmo 32. Por isso que ele está falando: instruir-te-ei e sobre as minhas vistas, com o meu olhar, te darei conselhos. Esse é o tipo de relacionamento que ele quer ter conosco. Aí o versículo 9, ele faz uma exortação: não sejais como o cavalo ou a mula. O cavalo e a mula, irmão, não adianta você olhar no olho dele. Você olha e ele continua te olhando também, e ele dá coice de qualquer jeito.
Ah, mas eu estou olhando os seus olhos, mas ele não entende o seu olhar. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrescos são dominados. Tem que pôr cabresco, aí Deus tem que apertar. Deus tem que deixar o irmão doente. Não basta doente, faz perder o emprego. Aí não basta perder o emprego, aí vem outra situação, põe uns vizinhos cruéis na vida dele, aí traz uma outra tribulação. Por quê? Porque ele nunca aprende a olhar Deus nos olhos. Como disse o irmão C.S. Lewis, o sofrimento é o holofote, é o mega holofote de Deus para um mundo que anda surdo. Porque Deus fala. O sofrimento e as provações são as rédeas de Deus. Na linguagem do Salmo aqui, as rédeas mesmo, é os cabrescos que põe, senão o cavalo não te ouve. Infelizmente tem muito crente cavalo e mula, né? Crente cavalo, dá coice em Deus, dá coice nos irmãos, dá coice nas pessoas, não tem amor, não tem afeto. Qualquer coisa dá aquela pancada, machuca, não volta atrás, não pede perdão, e o Senhor fala, perdoa, não vou perdoar. Pede perdão, não vou pedir. Então o que é isso? Crente cavalo. Então não se espante se alguém te chamar de cavalo. Deus já te chamou de cavalo primeiro. Não que eu estou encorajando ninguém a chamar ninguém de cavalo. Mas Deus falou, não sejais como cavalo. Se ele está falando para não ser, porque tem alguns que pode ser. Não sejais como cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com cabrescos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento. Vai ter que dar muita volta. De ciclos de 7 purificação, muito sofrimento, muito fogo para purificar, para acrisolar esse ouro. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Crente ímpio, não é piedoso. O piedoso aprende a ouvir Deus, aceita o sofrimento e aprende rápido. Olha nos olhos do Senhor e fala, Senhor, entendi, Senhor, é isso que o Senhor quer. Puxa, o coração fica sensível, ele fica reverente. Se é que vem sofrimento, vem muito pouco, porque Deus não precisa fazer ele curtir, mas o ímpio não. O ímpio terá que curtir muito sofrimento, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai todos os que sois retos de coração. Então, está vendo só que maravilhoso, irmãos? Só vamos concluir com algumas expressões, só para, que agora já é 15 para as 10, vamos só concluir. O Mateus está espantado, está achando que eu vou terminar rápido aqui, porque ele queria que eu alongasse mais, mas a verdade é que, vamos economizar um pouquinho o tempo, né? Vamos lá no Salmo 6 de novo, então, vamos ver as expressões que Davi usa aqui. Então ele começa assim, ó. Ele está debaixo de uma profunda tribulação, provocada por algum tipo de erro que ele cometeu. Por que eu sei disso? Por causa da primeira expressão que ele usa. Senhor, não me repreendas na tua ira. O que é a ira de Deus? É a resposta da santidade de Deus para com o pecado do homem. Deus só se manifesta em ira quando alguma coisa incompatível com a sua natureza surge. Então Davi deixou surgir alguma coisa que não estava cheirando muito bem para a santidade de Deus. E a santidade de Deus responde com ira ao pecado do homem. Irmão, Deus não se ira, Deus é amor. Eu vou falar igual o irmão Paulo Júnior. Aí que você se engana. Vou pegar o sábio na própria astúcia, então. Se Deus ama, ele tem que se irar. Eu vou falar o porquê. Se você gosta de... Eu vou usar o exemplo do irmão Paulo Júnior aqui. Ele deu um exemplo que foi muito bom. Você gosta de criancinha? Quem aqui gosta de criancinha? Você levanta a mão, não? Você gosta de criancinha? Se você vê um pedófilo abusando de uma criança, põe um pedófilo, né? Pedófilo, um bandido abusando de uma criança. Zé Carlos, você gosta da Aninha, Zé Carlos? Claro. Oh, meu Deus. Tem nem sombra de dúvida, né? Já pensou, irmãos? Deus me livre, né? Um bandido abusando da filha do Zé Carlos. Ele já falou o que ele faz. É porque ele ama que ele se ira.
Se você ama, você vai ver um pedófilo abusando de uma criança e falar, ai, que bonitinho. Deus ama, por isso Deus se ira. Deus se ira contra tudo que é incompatível com o seu amor, porque ele precisa eliminar o que não é de acordo com o seu amor. No 32 já falou que disciplina o ímpio e protege aquele que teme. E protege o que teme. Se o ímpio não se arrepende, ele vai encarar a ira de Deus. No Salmo, quer ver? Não, vamos lá em Abacuque capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Olha só, irmãos, eu não sei explicar para vocês o que significa, no mais profundo grau, essa expressão que Abacuque usou aqui. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Olha o que Abacuque falou sobre Deus, uma das características de Deus. Vamos ler o 12 e o 13, né? Não és tu, desde a eternidade, ó Jeová, meu Deus, ó meu santo. Eu gosto do jeito que a versão King James traduz esse versículo. Está com ela aí, Antônio? Como é que fala aí? Ó Yahvé, meu Elohim, meu Deus, né? Meu Kadosh. Amém. Santo. Porventura não existe desde a eternidade? Está vendo? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Amém. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. A tua disciplina, o teu juízo, né? Aí continua no 13, ó. Tu és tão puro de olhos. Irmão, você já pensou num negócio desse? Sabe o que é ser puro de olho? É ter moralidade santa na forma como você avalia as coisas. Isso aqui ainda fala, tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suporta ver o mal. Tá vendo só? Você imagine quanto que Deus deve estar irado e quanto que Ele está reprimindo a ira dele. E no Salmo 9 vai falar que Deus é justo juiz, Deus que se ira todos os dias. Deus sente uma ira todos os dias. Ele só não derramou ela ainda, mas Ele se ira todos os dias. Quanto que Ele vai derramar? Está preparado. Irmão, em Apocalipse fala que a ira do cordeiro, se fosse ira de leão, você entende que o leão é bravo, mas irmão, você conseguir deixar o cordeiro irado, você nunca consegue deixar um cordeiro irado. Mas o interessante é que Apocalipse associa o Senhor Jesus como cordeiro ao falar da ira, não fala dele como leão. Como diz o irmão Christian Shen, quando o cordeiro se ira, irmão, você vai ver quão negro é o pecado do homem, porque conseguiu deixar o cordeiro irado. O cordeiro, você está matando ele não consegue se irar, ele chora na hora que está morrendo. Mas o pecado do homem é tão grave que o cordeiro vai se irar. Porque Deus é tão puro de olhos que Ele não suporta nem mesmo ver o mal. A gente tem ideia do que é isso. Então, a ira de Deus é a resposta quando o pecado do homem é cometido. E porque esses pecam e não se arrependem, não se põem debaixo do sangue do cordeiro, eles vão enfrentar outra coisa do cordeiro. Não querem o sangue do cordeiro, vão enfrentar a ira do cordeiro. Todo que não recebe o sangue do cordeiro para perdoar seus pecados está debaixo da ira do cordeiro. Então aqui no Salmo 6, Davi está falando, não me repreendas na tua ira. Ele está correndo para debaixo do sangue do cordeiro. Ele quer que Deus complete o trabalhar na vida dele. E aí, então eu coloquei assim, a natureza de Deus não pode tolerar o pecado. Ela demanda que Deus se ire, pois Ele é tão puro que não pode nem mesmo contemplar o mal. Quando seus filhos pecam e vivem na prática do pecado, Deus faz cair sobre eles a sua mão governamental. Né? E aí, irmãos, eu vou parar aqui, mas vamos nos 5 minutinhos ainda, só ver as expressões terríveis. E Davi, qual é a característica do piedoso? Que quando ele peca, ele sofre, irmão. Não é? Ele sofre
Não vou dizer o mesmo tanto que Deus, porque ninguém pode sofrer o tanto que Deus sofre, porque Ele é melhor do que nós em todas as virtudes. Mas o piedoso sofre também quando peca. O ímpio, quando peca, pecando de qualquer jeito. Não gera dor no coração dele. Davi, quando pecou, começou a vir sobre ele. Quer ver só? Vamos lá, vamos ver a expressão que Davi usa lá no Salmo 6. Então isso aqui também aqui é outro raio-x, é outro gabarito que dá para a gente saber se a gente está sendo piedoso ou impiedoso. Se eu durante o dia não leio a Bíblia, não oro, não tenho comunhão com Deus e vivo uma vida mundana, de qualquer jeito, pecando de qualquer forma, isso não me dói. Então está querendo dizer um negócio, está querendo dizer uma coisa, está querendo dizer que talvez eu preciso me converter de verdade. Porque eu não sou piedoso. O piedoso, ele sente dor no coração por causa do seu pecado. Ele não provoca uma dor só em Deus. Deus dói, porque Deus é puro e não pode contemplar o mal. Em Deus há uma dor. Mas no coração do piedoso também tem uma dor. Olha o que aconteceu com Davi. Ó. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Se a ira de Deus vem por causa do pecado de Davi, mas o que aconteceu com Davi ao ele pecar? Ele se sentiu fraco. Perdeu as forças. Irmão, quando a gente falha com Deus, a nossa consciência nos acusa e nós sentimos que nós estamos ficando fracos. Se nós não sentimos isso, é um péssimo sintoma. Se nós sentimos, é um sintoma positivo. Aqui está descrevendo a característica do piedoso quando ele peca. Eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Como é que está a outra versão? Alguém tem outra versão? Como é que está a outra versão? Estremecem meus ossos. Estremecem meus ossos. A Bíblia de Jerusalém fala, estão tremendo. Até o corpo de Davi. Davi ficava tão debilitado por causa do seu pecado, que até o corpo dele ficava doente. Não é porque Deus está mandando uma doença simplesmente. É porque ele ao pecar, irmão, eu vi um testemunho do Tozer, acho que era o irmão A.W. Tozer, o irmão Leonard, que escreveu aquele livro Porque Tardo, Pleno Avivamento, diz que um dia chegou na casa dele, na cozinha, no café da manhã, ele estava sentado na mesa, e ele estava segurando um pano de prato na mão, e diz que ele batia na mesa assim e falava, uma Bíblia aberta, um pedaço de pão assim, ele não tinha nem comido, a Bíblia aberta, e a Bíblia dele regada de lágrima, e ele batia com os punhos assim, chorando, falando, eu odeio o pecado, eu odeio o pecado, eu odeio o pecado. E ele chorava por causa da condição do pecado. O interessante é que tem crente que peca e dá risada. Mas Davi, não só, o Tozer chorava, o Davi chegava até a estremecer os ossos. A Bíblia fala também lá em 2 Samuel que quando ele foi cortar a orla de Saul, que era ungido do Senhor, olha a sensibilidade espiritual de Davi, ele sabia que ele ia pecar, diz que estremeceu o coração dele no peito. Ele falou, longe de mim levantar a mão contra o ungido de Deus. Por isso que Deus falava, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, porque ele tinha, irmãos, contrição, quebrantamento, não porque não pecava, mas porque se arrependia cabalmente, duramente, chegava a estremecer os seus ossos. Agostinho, que gostava muito desses salmos penitenciais aqui, os salmos favoritos dele eram os penitencial. Ele chegou a passar 12 horas chorando, confessando seus pecados, sem conseguir se levantar do chão. Às vezes nós vamos confessar pecado, nós ficamos 1 minuto e já está bom. E no final ainda pediu perdão pelas lágrimas. E no final Agostinho ainda falou, lava até minhas lágrimas com teu sangue, porque até meu arrependimento é pecado diante do Senhor. Então, irmãos, está vendo só as marcas de Davi? Ó? Aí ele continua. Também a minha alma está profundamente perturbada. A palavra perturbada aqui no hebraico é nibalar.
que é a mesma palavra correspondente ao grego, quando Jesus fala assim: a minha alma está profundamente angustiada. É a mesma expressão que Davi usou aqui. A mesma dor que Jesus sentiu. Irmão, é interessante isso. Que a mesma palavra que Davi usou seja a palavra que Jesus tem usado. Sabe por quê? Está querendo dizer que a sensibilidade de Davi, eu não vou usar falar que era a mesma de Jesus, mas que o Espírito Santo igualou os dois. Porque a alma de Jesus diz que estava em profunda angústia, que fez ele suar gotas de sangue. A alma de Davi, por causa do pecado, estava em profunda angústia, a ponto de fazer seus ossos estremecerem. Jesus, porque ia tomar o pecado, ficou em profunda angústia e suou sangue. Davi, porque tinha pecado, estava em profunda angústia e seus ossos estremeceram. A palavra é Nibalá Meote, quer dizer estremecer a alma e o corpo. Está vendo só? Por que eu estou falando isso para os irmãos? Irmãos, eu sei que talvez você fala, oh, irmão, pelo amor de Deus, eu vou falar para você, eu não tenho esse nível aqui de espiritualidade de Davi. Mas, irmão, ao ler isso aqui, eu não tenho como falar que eu não desejo isso para a minha vida. Que eu quero ser assim com o Senhor. Que quando eu tiver para pecar, eu tiver para fazer alguma coisa errada, meu coração bata dentro de mim. Meu corpo se estremeça. Para que o ciclo de Deus possa se completar. Eu não preciso curtir muito o sofrimento e fazer o coração de Deus sofrer. Porque você acha que a hora que você está curtindo o sofrimento, Deus também está sofrendo. Porque não é essa a intenção dele. É ou não é verdade que todo pai e toda mãe, quando vai bater no filho, aquele ditado que se diz, dói mais em mim do que em você, é ou não é verdade? Eu não sei se é verdade ou não, porque eu não sou pai, mas eu já ouvi pai e mãe a hora que vai bater, filho, está doendo em mim também. Ou alguns chegam a falar, está doendo mais em mim do que em você. Porque o pai não tem prazer em bater no filho. Então está vendo a condição de Davi, ó. Vamos terminar até o 5, irmãos. Ele fala assim, mas tu, Senhor, até quando? Ele está falando, quando que o ciclo, quando vai chegar o Kairós? Quando que a purificação vai estar terminada? Até quando, Senhor? Porque de alguma forma ele pecou, e o pecado dele fez com que ele passasse essas consequências, mas por outro lado, porque Deus é um pai que vai disciplinar, Deus veio também com a mão sobre ele. E agora ele está arrependido, até mesmo estremecendo seus ossos, e está falando, Senhor, até quando? Quando que eu vou estar no ponto? É como se o bolo perguntasse pro confeiteiro, quando que eu vou estar no ponto? Que eu vou sair do forno? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor, e no Hades e no Sheol quem te dará louvor. É a expressão no hebraico. Agora eu queria terminar com uma conclusão do irmão C.S. Lewis sobre a questão do louvor. Davi aprendeu. Então você está vendo que ele passou esse ciclo purificador da disciplina de Deus por causa do seu pecado, e ele foi tão afinado que ele não só foi purificado, mas que ele também, irmão, seu coração, seu corpo passou a sentir dores por causa da sua falha. Então eu posso dizer que o trabalhar de Deus nele teve efeito, a disciplina de Deus nele teve efeito, o tempo propício chegou, e aí ele aprendeu uma coisa: louvar. Ele aprendeu o caminho de adorar mesmo em meio à disciplina, como um bom filho obediente faz. Quando o pai vem com a vara disciplinar, ele fala, pai, o Senhor está certo. Ele ainda assim adora a Deus. E aí você fala assim, Davi, mas olha que interessante que Davi fala assim, me salva, porque se eu morrer, eu não vou poder te louvar. E parece que ele está falando para Deus, o Senhor vai ter uma grande perda se eu não te louvar. Não é essa a ideia que dá? A ideia que dá, a princípio, quando se lê, é que Davi está falando assim, se o Senhor não me salvar, eu não vou poder te louvar, eu vou morrer, e eu não vou te louvar. Então parece que Deus tem um profundo interesse em que Davi o louve, e Davi está dizendo que é uma grande coisa ele louvar a Deus. A nossa ideia, então, agora o irmão C.S. Lewis coloca uma coisa interessante aqui, nas reflexões dos Salmos, que ele escreveu um livro de estudo dos Salmos. Quando ele chega nesse trecho aqui, ele põe uma reflexão importante. Ele fala assim, quando eu era ateu, uma das maiores dificuldades minha
para compreender a fé cristã, e até quando eu ia no livro de Salmos, como ateu que eu era, mas nos Salmos eu gostava de ler, uma das maiores dificuldades minha é que toda hora eles estão falando de louvar a Deus e Deus está falando de receber louvores deles. Então parece que Deus é como um velho rabugento de mau humor. Ele falou, parecia-me que Deus era um velho rabugento de mau humor, que precisa sempre ser alegrado por suas criaturas, porque ele insiste tanto para suas criaturas louvá-lo, parece que Deus está procurando bajulação, está entendendo? É como alguém que faz alguma coisa para ficar sendo bajulado. Aí ele falou, ó desgraça da minha alma, que não compreendia, Senhor, o que é louvar. Porque Deus, sendo o sumo bem, a alegria perfeita, não se altera no seu humor, ele já é feliz eternamente. Quando ele pede para que nós o louvemos, não é porque ele precisa ser alegrado, é porque ele sabe que no ato de nós o louvarmos, é nós que seremos beneficiados pela alegria que fluirá dele para nós. Ele fala, porque eu também ficaria muito triste, eu teria pena de mim, se eu como homem precisasse do louvor do meu cachorro. Eu sou mais digno de pena do que meu cachorro. Assim também Deus não precisa do meu louvor para ele se sentir feliz. Ele já é felicidade. Salmo 16 fala que na sua destra habita delícias perpetuamente. Você está entendendo o que é isso? Chegar diante de Deus como a fonte da felicidade. Mas por que ele insiste tanto para nós louvarmos? Porque ele sabe que vai ser benefício para nós. Ele não precisa do nosso louvor para ser feliz, mas ele sabe que no ato de nós o louvarmos, sua felicidade vai ser comunicada a nós, e então nós vamos descobrir o que realmente significa ser feliz. Felicidade é adorar a Deus. Agostinho, tinha uma outra frase de Agostinho que fala assim, a busca por Deus é a busca pela felicidade, o encontro com Deus é a própria felicidade. A busca por Deus é a busca pela felicidade, o encontro com Deus é a própria felicidade. Aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Vamos parar por aqui, e que as coisas práticas para nós seja que nós possamos aprender, irmãos, nas situações. Deus permite para poder trabalhar na nossa vida e nos tornar piedosos. E se alegrar nele e não nas circunstâncias. Amém.